Salve peixeiros com orgulho, bem-vindos a mais um vídeo do canal SFC Raiz destinado ao nosso alvinegro praiano. Como sempre agradeço de coração os fiéis membros deste canal. Se está vendo pela primeira vez, dê essa força também acione o botão de inscrito para os futuros vídeos de análises próximas, ok? RB Bragantino 2, Santos 2, um resultado que muitos aí vão considerar como uma espécie de sabor de vitória diante das circunstâncias de a gente conseguir um gol no finalzinho, arrancando o empate fora de casa, para uma equipe que não conseguiu ainda arrancar 3 pontos como visitante do Fernando Diniz, até um certo progresso, mas podia ter sido melhor. Para mim, que desejo o Santos sempre estar no topo, como sempre foi, com uma equipe grande que é, eu sempre vou querer mais. E hoje podíamos ter saído até com um certo resultado bem além do que foi esse jogo, mesmo diante de um poderosíssimo adversário, pelo menos um grande adversário hoje, que é o RB Bragantino, tido aí como uma das melhores equipes no presente momento no Campeonato Brasileiro. Mas o Santos podia ter saído com um placar sim favorável, com 3 pontos na bagagem. Podíamos ter um pouquinho de chance se, por exemplo, o Fernando Diniz ainda não continuar insistindo com certas peças que toda a torcida santista sabe quem são e que são um verdadeiro atraso para esse elenco. Mas ele que é o treinador, e acho que parece que diante dos jogos que tivemos aí, no que diz respeito a substituições, parece que ele está começando a dar sinais de que realmente, por exemplo, o seu Pará não dá mais para jogar sequer os 90 minutos, quanto mais 45. Finalmente, hoje, ele substituiu ele no fim, na primeira metade do primeiro tempo, para finalmente o Matos jogar outra metade do segundo tempo, onde a equipe do Santos realmente fez valer esse resultado, pelo menos diante da etapa complementar, porque o primeiro tempo foi uma caricatura, uma sombra das tradições do nosso alvinegro, uma equipe totalmente, quase sem liderança alguma, apática, totalmente sem rumo, de alguns jogadores parece que não sabiam o que fazer diante, realmente no que diz respeito ao seu meio do campo, que acho que foi o grande diferencial na superioridade técnica da equipe do RB Bragantino, até a partir dos 10 minutos, até a partir do gol do Kaique. No início até que começamos bem, com o Camacho desarmando, com tentativas do Sanches tentando fazer as ligações com o Marinho, ou do lado esquerdo também, mas, por exemplo, o Gabriel Pirani sumidaço da partida também, tentando algumas jogadas individuais, mas no geral foi muito sumido. E o gol que o RB Bragantino fez, muita gente vai dizer, vai meter o pau no Kaique, mas na verdade, acho que foi uma falha coletiva. Tudo bem, o Kaique perdeu essa bola, não podia ter perdido, mas, por exemplo, começou lá atrás, ou pelo menos na frente, quando o Marcos Guilherme não fez a marcação-pressão na miolo da zaga deles, o Caio Jorge, inclusive, criticando, vocês podem ver depois, alguns momentos no VT, que ele sai dando bronca no Marcos Guilherme por ele não ter acompanhado a marcação-pressão. Depois, na transição deles, o Camacho dá um passe, acho que na fogueira para o Kaique, que eu acho que não esperava muito, por exemplo, pelo nível do gramado, que não é 100%, ou talvez a estrutura financeira deles pode ser boa, mas o Marcelo Stefani continua sendo aquele estádio de sempre, típico de gramado no interior de Paulista. Mas sem passar pano no Kaique, falha dele sim, mas eu acho que foi coletiva também pelo fato de, por exemplo, aí a partir do momento que o Kaique perde a bola, o que acontece na nossa zaga, totalmente fora de posição, que faz o seu Pará, que não acompanha, ou pelo contrário, ele foge do seu marcador, do seu cara que tinha que marcar, ele puxa sempre para o meio. Esse acho que é talvez a grande característica crônica que faz o Pará ser odiado pela torcida hoje, quando se espera uma reposição da parte dele. Cruzamento na linha de fundo, o Pará, em vez de chegar junto no cara, ele simplesmente se afasta do cara que tinha que marcar, dando espaço literalmente para o outro fazer o gol. Quando sempre foi assim, nas jogadas que o Pará fez, nas partidas antecedentes, você pode ver que ele sempre se posiciona sempre pelo meio, saindo do seu marcador. E é por isso que aí não dá mais para contar, mesmo ele sendo o cara, um dos líderes do elenco, mesmo sendo ele um dos caras experientes dentro desse grupo limitado, não dá mais para contar com esse cara. Tanto que depois, o Diniz finalmente não insistiu em colocar mais minutagem nesse já combalido o Pará, quando finalmente tomou a atitude certa, colocando o Matos depois do segundo tempo. Sim,
cedeu espaços também, assim como o Pará também cedeu. Mas não dá para se negar também o fato de que logo o gol de empate não teria surgido se não fosse ele, da parte dele, né, se lançar para jogadas aéreas de cabeça, aliás, como é uma característica dele de ser um elemento surpresa nesse ponto, para ir para a conclusão do Marcos Leonardo novamente. Voltando a esse jogo, finalmente, do primeiro tempo, foi ridículo. Né? A gente não conseguia trocar passos no meio do campo, realmente, depois que o Camacho parou de desarmar, e o Pirani totalmente sumido, sendo alvo fácil do meio do campo deles, totalmente perdido. E o Marinho, mais uma vez, sempre apagado no jogo, mas também com certa falta de apoio também, justamente do lado dele, em especial no primeiro tempo. Mencionar também o Moraes, que no primeiro gol, ele sendo muito adiantado, também foi muito, mas muito leniente no quesito da marcação também. Mais um fator aí para se eximir um pouquinho da culpa do Kaique no primeiro gol. Depois que ele se lesionou, o Moraes, que não estava bem na partida, entrou o Felipe Jonathan, que também tem os seus erros crônicos, mas deu um sangue novo no quesito de apoio na etapa complementar, diz respeito ao apoio no seu lado, junto com o Lucas Braga, que também entrou junto aí depois, junto com o Matson, para a saída do Gabriel Pirani, que não estava bem, realmente, aí deslocando o Marcos Guilherme no meio, e o Lucas Braga dando um pouco mais de vigor junto com o Felipe Jonathan, sendo que aí depois, assim, os lances dos gols do Santos surgiram no lado dele. E aí parabéns também para o Felipe Jonathan, que embora sendo criticado, embora sendo relegado à condição de reserva, pelo menos a experiência dele, na parte boa dele, ele foi útil para o Santos conquistar esse resultado. O jogo, por exemplo, dessas jogadas de linha de fundo dele, tanto no primeiro gol surgiu do lado dele, no cruzamento para o rebote da sobra do Marcos Guilherme, né? E depois, aí, mais uma vez, uma falha crônica nossa nesse posicionamento da zaga. O Santos precisa consertar muito esse posicionamento da zaga, precisa criar também nos treinamentos, diminuir os espaços nas jogadas de linha de fundo. Aí também vai crítica com relação ao Matson também, embora tenha participado do gol de empate, mas ele também cedeu alguns espaços. E também, logo justo quando o Felipe Jonathan não estava no seu lado, estava o Lucas Braga cobrindo a parte dele, surgiu aí o gol deles, quando estava quase tudo perdido. E aí vai mais uma vez a crítica ao seu Luiz Felipe, que quem pode imaginar o Luiz Felipe sendo o capitão desse time? Ele é um cara esforçado, mas limitado. É um cara que vai, mais uma vez, né, a gente vai ver em umas futuras partidas, do mesmo modo que a gente está tendo críticas com relação ao Pará, a gente vai ter com relação ao Luiz Felipe mais adiante. Não dá para também se contar muito com ele, com o Luiz Felipe no meio da zaga. É um cara que, sim, tudo bem. Há também certos erros posicionais no quesito técnico, tático também. Mas defesa que marca em linha se fia muito na marcação em linha, nesse nível de zaga, de dupla de zaga, muito em linha. Quando eles erram em linha, eles avançam em linha, mas também não é para se contar muito com esse esquema muito em linha demais que o Santos tem. Mas o Santos não é time de basquete que vai ficar toda hora marcando em linha, né? E eu acho também que esse segundo gol que o Bragantino fez também tem uma certa responsabilidade na cobertura do meio do campo. Eu vou dizer mais uma vez, Camacho, apesar de muitos ainda dizerem que é melhor do que o Alisson no quesito do passe, ele não é primeiro volante. Ele deixa um pouquinho desguarnecido o nosso meio da zaga também. Falta um pouco de cobertura no nosso meio do campo, e o Camacho já deixou bem claro também nas entrevistas dele que ele não é primeiro volante, ele é segundo volante. Então falta uma cobertura maior também na parte na nossa primeira volância, no quesito da zaga também. Tanto que depois o Diniz queria colocar o Alisson. Depois teve aí a lesão do João Paulo e ele desistiu para colocar algum zagueiro, como ele anda sempre fazendo, né, quando aciona o Alisson no segundo tempo. Talvez ele podia ter colocado já o Alisson no lugar do Camacho, mas o João Paulo se lesionou, ele desistiu. Aí veio o gol do Bragantino. Aí ele foi por tudo ou nada. Desistiu da substituição do Alisson para colocar o Marcos Leonardo, tirar, deixa eu dizer aqui quem foi, tirou quem aqui? Tirou alguém do meio do campo. Ah não, tirou o Luiz Felipe, ele tirou o Luiz Felipe. Ele ficou só com o Kaique, tá? Era aquela substituição típica dele quando tem um placar adverso, né? Tirando um zagueiro para colocar o atacante. Hoje funcionou, né? Hoje funcionou, mas não vai ser toda hora que vai funcionar não, né, Diniz? A gente precisa de um treinamento aí mais
mais incisivo no que diz respeito a essa zaga e nessa cobertura da parte do nosso meio do campo. Que eu acho que não dá para se jogar fora o Alisson ainda não. Eu acho que ele tem mais combatividade com relação ao Camacho nesse quesito. Pode não ter no que diz respeito ao passe, mas no quesito do apoio à zaga, o Alisson ainda pode nos dar muitos frutos em função disso, né? Zanocelo entrou para a saída do Sanches, que ainda demonstrou ainda não ter condições físicas de jogar o segundo tempo. Ele também comeu bola nesse certo ponto físico também, porque à medida que os jogadores do Bragantino, a equipe do Maurício Barbieri, começou a ter suas reposições, o Sanches começou a sentir um pouco fisicamente, do mesmo modo que o Camacho também. Eu acredito que também, eu acho que o Alisson podia ter entrado no lugar dele, eu acho que o Diniz iria entrar, mas isso é apenas uma suposição, um vaticínio. Porém, depois chegou aí finalmente a base do bola para o mato, jogo do campeonato, esquecendo a parte tática e tudo mais. É isso que faltou um pouquinho no Santos, né? O poder de reação, que felizmente nós tivemos graças ao Maddison. Mais uma vez, graças ao Maddison, que foi ele que se lançou de cabeçada para depois o rebote do Marcos Leonardo dar números finais da partida. Santos vai agora jogar diante do Independente, e pelo menos agora essa atitude de poder de reação que a gente vai poder, né, tomara que tenhamos um jogo decisivo aí na quinta-feira pela Copa Sul-Americana, e o Diniz aí precisa aproveitar esse tempo para consertar esse meio do campo, em especial na sua defesa. Precisa ter um pouco mais de intensidade, que falta ainda nesse time do Santos. Eu acho que ou o Alisson ou o Vinícius Balieiro podem desempenhar essa função de primeiro volante, e se ele quiser também ele pode deslocar o Camacho como segundo volante. Eu quero muito ver ele como ele se desempenha nessa função, ainda que o Santos não tenha condições físicas de jogar os 90 minutos. E o Pirani também hoje muito sumido na partida, eu acho que não dá para descartar o Jamota, mas eu acho que o Jamota estava suspenso, por isso que ele não foi sequer relacionado. Eu acho que o Pirani também hoje não foi muito bem nessa partida, embora a vontade dele como garoto, não dá ainda para se contar também com ele como cara de camisa 10 dentro do Santos. Mas é isso, temos uma equipe limitada, mas dentro das nossas limitações procurar aí, encaixar nossas peças diante de cada adversário, tem uma característica diferente, e a do Independente, por exemplo, vai ser outra diante do RB Bragantino, por exemplo. Hoje temos aí uma equipe limitada, podíamos ter saído melhor. Eu acho que se o Diniz tivesse colocado o Matos no começo, talvez, né? E é isso. Galera, mais uma vez obrigado pela atenção, fazendo aí uma errata, uma meia-culpa aí, alguns amigos nossos já destacaram que não há notificações, né? Pelo menos notificações automáticas no canal. Então, por isso eu estou, por enquanto, fazendo aí distribuição a esmo aí para os nossos amigos de redes sociais. Pronto, aí vai o meia-culpa aí, realmente. Admito que não existem notificações, mas eu faço aí o meu esforço máximo de compartilhar para os meus amigos aí, e faço aí também um apelo também para todos que estiverem vendo o vídeo e que gostam desse canal, também compartilhe com seus colegas também, ver o que vocês acham, dê sugestões e críticas na seção de comentários, e como sempre digo, muita prevenção e saúde, mesmo tendo tomado vacina, ok? A pandemia não acabou, previne-se a você e a sua família. Até a próxima, Santos sempre Santos, valeu!